Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor. Estamos no Evangelho do Dia, liturgia da palavra, a escola do Senhor Jesus. Essa é a nossa devocional diária, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo no Facebook, Edson Cortaço Sardinha. Nós seguimos o lecionário comum, as leituras diárias da liturgia da palavra, através do nosso Evangelho do Dia. Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 15 de outubro, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Dia dos professores, das professoras, dia do mestre. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia tão agradável na Tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome pela noite que o Senhor nos deu. Agora, Pai, abençoe esse dia, que seja um dia cheio da Tua graça, um dia que vamos meditar na paixão do Senhor, um dia que vamos ter o nosso encontro com a cruz, o dia, Pai amado, que voltamos à via dolorosa, e subimos o Calvário com o Senhor, lembrando das estações e do sofrimento de Jesus. Nos deu um dia muito abençoado. Pai, muito obrigado pelo dia dos professores, Pai. Abençoe cada professora, cada professor, cada mestre. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que alegria, né? Pelo dia do professor. Bênção do Senhor. Seja bem-vindo, irmão Rodrigo Rodrigues, Evanil Rodrigues, Denise Vieira, pastor Zé Mauro, Marisa, Tereza Pereira, Nancy, tanta gente linda, hein? Olha aí que maravilha. Deus abençoe. Nathalie, professora Nathalie, parabéns, Nathalie. Ana Maria Matos, parabéns, Maria Regina e Carlos, Deus abençoe. A Suzy, Deus abençoe, Suzy. Eliane Maria Lopes, professora, Deus te abençoe, professora Eliane Maria Lopes. Marli Melo, tanta gente maravilhosa. Elonede com a gente, Walter e Sônia Galdino, que bom. Nancy, olha aí, a Jussara Tex, Deus te abençoe, querida Jussara. Pastor Orlando Lima Júnior, que beleza, hein? Mãe, tá fazendo uma semana que a gente foi para o Retiro de Canaã, né? Passa rápido, né? Que bênção. Deus está conosco. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Com Jesus é só vitória, Loned. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Ione, a paz do Senhor, irmãs e irmãos. Vamos ver o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje é uma bênção, todo dia é uma bênção, né? O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas 12, de 1 a 7, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Escola do Senhor, liturgia diária, o Evangelho do dia. Lucas 12, 1 a 7. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. O que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados.
Digo a vocês, meus amigos, não temos que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temo aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a este que vocês devem temer. Não vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra que é santa e especial. Obrigado pelo evangelho desse dia. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, diante do sucesso, do crescimento, das muitas e muitas bênçãos, nós podemos começar a ter uma visão errada das coisas, não é? É interessante que, como a multidão estava aumentando muito, as pessoas estavam, existe alguns textos, Marisa, pisando umas em cima das outras. Era aquela multidão, uma turba. Lembra, pastor Orlando, na vida militar, a palavra turba? Era uma turba, uma multidão descontrolada, um pisando em cima do outro. Era muito sucesso. Jesus, então, chama os seus amigos, seus discípulos, e dá uma palavra de exortação e dá uma palavra de coragem, de encorajamento. Quando a gente escuta essa exortação, né, a gente acredita que Jesus está falando aos fariseus, ou então preparando os discípulos para enfrentar os fariseus. Mas se você perceber, Jesus está falando realmente sobre os fariseus. Mas ele também está dando uma exortação, Jessé, aos seus discípulos. É muito interessante você perceber isso. Porque é um texto que muitas vezes a gente lê e não percebe. Ao mesmo tempo que Jesus está falando da hipocrisia dos fariseus, ele está pedindo os discípulos para terem cuidado. Há uma exortação. Então, nessa perícope de hoje, nesse texto, você vai ver uma exortação e você vai ver um encorajamento. Não é? Nós estamos lendo Lucas 12, de 1 a 7. Lucas 12, de 1 a 7. Olha que coisa interessante. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Lembrando, pastor Edmar, que nessa perícope de Lucas 12, 1 a 7, eles estão caminhando para Jerusalém. Estão descendo, né, da Galiléia para Jerusalém no mapa. Na espiritualidade judaica eles estão subindo, né? E não somente na espiritualidade judaica, mas também na questão da altitude, né? A Galiléia, o Mar da Galiléia, fica a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém, mais de 800 metros acima do nível do mar. Então, literalmente, estavam subindo. E é interessante que as multidões começaram a crescer. Milhares de pessoas se aglomeraram. Lógico, Jesus curava todo tipo de doença. Libertava todo tipo de endemoniado. Gente, você imagina
Hoje a ciência tem milhares de doenças que a ciência diz assim, nós não sabemos o que fazer. Quando eu me acidentei, né, o médico conversando comigo, ele disse assim para mim, como é frustrante ser médico. A pessoa entra aqui no meu consultório com uma dor terrível na coluna e pelos exames eu sei que é impossível tirar aquela dor. Dá para remediar, mas tirar não. É muito frustrante. Ele falou assim para mim. Ele falou, olha, eu operei sua perna. Se o seu organismo quiser, vai ser curado. Se não quiser, não vai. Né? Então, amados, mas com Jesus não era frustrante. Ele curava todo mundo. Marcos diz que ele sentava assim no monte, todo mundo que encostava na roupa dele era curado. Uma vez alguém falou assim, Jesus não curava todos, mas todos os doentes que encostavam nele eram curados. A Bíblia diz que uma tarde ele senta e todos, está lá na palavra, que encostavam nele eram curados. Então isso atraía muita gente. Imagina se hoje tivesse alguém com esse poder, gente, de curar todos. Todo mundo que me tocar vai ser curado. Imagina. Né? As multidões se atropelam. Quando alguém pensa que alguém tem esse poder, né, as igrejas lotam. Até descobrir que a pessoa não tem esse poder. É um poder que só Jesus tinha. Chama-se o poder absoluto da cura. Só Jesus tinha isso. Não é, Marisa? Poder absoluto da cura. Só Jesus tem. Por isso que a nossa oração é a Jesus, para que pela misericórdia de Jesus, ele venha nos curar, nos dar força, nos dar graça. Então as multidões chegavam a se atropelar. Eu li ontem numa outra versão, sempre eu leio o evangelho quando eu vou dormir, né? Eu li esse evangelho ontem, e a versão que eu li dizia assim, umas chegavam a pisar umas em cima das outras. Então estava um sucesso. Então diante disso, Jesus fala primeiro aos seus discípulos. E o que ele fala? Ele diz assim, olha que coisa. Olha que palavra de exortação que Jesus dá aos seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quando você lê esse texto, Marisa, você está pensando que ele está dizendo o seguinte, ó, toma cuidado com os fariseus. Ele não diz toma cuidado, fariseus. Ele falou assim, toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele está dando uma exortação aos apóstolos. Ao mesmo tempo que os fariseus usavam de hipocrisia, nós temos que tomar cuidado com esse fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele está exortando seus discípulos. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Né? Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí você percebe duas coisas. Primeiro, cuidado com as armadilhas que os fariseus poderão aprontar. Mas, acima de tudo, cuidado para que a hipocrisia não entre no seu ministério. Fale a verdade, comunique o evangelho, não disfarce as palavras de Deus com hipocrisia, com duas máscaras, não é? Não fale uma coisa e viva outra. Cuidado com a hipocrisia, com o fermento da hipocrisia dos fariseus. É muito interessante, irmãos, porque eles tinham toda uma vida religiosa, né? Todo um ritual judaico bonito, mas não tinha uma prática religiosa, né? Não tinha uma vida cultica que adorava e que agradasse a Deus. Jesus diz, tome cuidado com isso. Tome cuidado com a hipocrisia, com esse fermento. Quase assim, tome cuidado para que esse fermento não faça parte da vida de vocês. Tome cuidado, não é?
Todas as pessoas podem se esconder atrás de uma roupa. Tome cuidado. Uma exortação de Jesus. Aí ele diz assim, olha, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Por mais escondido que alguém faça alguma coisa, no mundo espiritual, isso é evidente a todos os anjos e demônios. Não é? Estou fazendo isso, ninguém está me vendo. Imagine a cena, Marisa. Pessoa num quarto, fazendo bobagem com o dinheiro dos outros. Imagina. Eu soube, logo quando aceitei Jesus, eu soube de um grande músico evangélico da época, não é? Que antes de ir para o palco, para o altar, tocar, ele ia no banheiro fumar uma maconhazinha. Ele não conseguia tocar a guitarra dele na igreja, nos grandes congressos, sem usar sua droga, né? E um novo pastor que foi para a igreja dele descobriu e o exortou. Não me lembro até hoje se conseguiu restaurar esse rapaz ou não, né? Mas imagina, a pessoa está lá escondido, fazendo sua bobagem, cometendo seu pecado, tudo no oculto. Mas se alguém fosse desenhar essa cena, Orlando, ia desenhar ele ali sozinho, aparentemente sozinho, e cercado de anjos e demônios. No mundo espiritual todos veem. No mundo espiritual tudo está evidente, né? E Jesus está dizendo uma coisa fantástica aqui. É impossível você esconder alguma coisa. Não dá para esconder de Deus. Não dá para esconder dos anjos e demônios que contemplam o que a pessoa está fazendo. E o pior de tudo, o próprio Deus faz com que isso seja evidente para todo mundo. Por exemplo, né? Quando Natan fala com Davi sobre o pecado que ele fez, né, ele conseguiu, né, tirar a esposa do Urias, Betseba, conseguiu matar Urias, né? Foi um pecado tão terrível que Natan diz assim, Davi, por sua causa o nome do Senhor será blasfemado. Aí você pergunta, o que Deus prefere? Que o seu nome seja blasfemado ou encobrir no sentido de, nada aconteceu com o pecado do outro? Amado, o nome de Deus pode ser blasfemado à vontade. Deus continua sendo Deus. Pela Bíblia Sagrada, Deus sofre, Deus lamenta, Deus se entristece. Mas Deus continua sendo Deus. Isso não vai tirar o poder de Deus. Então, no caso de Davi, Deus prefere mais ter o seu nome blasfemado do que dizer que o pecado de Davi não foi tão relevante assim. É muito interessante isso, irmãos. Quando a pessoa realmente se converte, volta para Deus, tudo acaba. Pelo sangue precioso de Jesus, tudo termina. Não é? Mas enquanto a pessoa vive na hipocrisia, cometendo os seus pecados ocultos, não é? Sendo uma pessoa no oculto caluniador, no oculto perseguidor da igreja, no oculto aquele que vai tentar desconstruir os outros, não é? Tem pessoas que no oculto são insuportáveis, pessoas difíceis de se conviver, pessoas que são totalmente atrapalhadas, né? Que falam palavrão, tem uma vida suja, porca, a boca da pessoa só sai lama, só sai lixo no oculto. Muitas vezes só a família sabe disso.
não é? Os amigos do trabalho. Então a pessoa muitas vezes tem uma vida totalmente oculta e maligna. E Jesus diz assim, ó, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado aos telhados. Novamente, aqui tem duplo sentido. Todas as palavras que Jesus falou com eles, né, seriam proclamadas, seriam divulgadas através do Evangelho. Agora, lembra que Jesus está falando sobre a hipocrisia dos fariseus. Que é hipocrisia? Esconder. Hipocrisia é esconder. Eu já disse para vocês que existia um artista grego que ele usava uma máscara alegre e contava uma piada e todo mundo ria. Depois ele usava uma máscara triste, contava lamentos e todo mundo chorava. Esse ator chamava-se Hipócritos. Daí a palavra hipócrita, aquele que usa máscara, aquele que na realidade está escondido atrás de uma máscara, está chorando, é uma máscara. Olha como ele está feliz na igreja, é uma máscara. Quando ele é hipócrita, tudo máscara, não é? Olha que a pessoa está te agradando, máscara. Quando a pessoa é um hipócrita, né? Então, Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus. Então, ao mesmo tempo, quando ele diz que tudo que você conversa é oculto, todos saberão, o que falou ao pé do ouvido será proclamado no telhado, refere-se, lógico, a esse momento bonito, esse segredo do Evangelho, que depois é revelado nos próprios Evangelhos, mas também é uma exortação, querido. Para de ficar falando palavrão no oculto. Para de ficar trazendo maldição para a sua vida no oculto. Para de ficar acessando a internet coisas que não prestam. Para de ficar elaborando pensamentos malignos, falando mal de um de outro, desconstruindo os outros, praticando maledicência. Isso espiritualmente vai te prejudicar. Porque o que está acontecendo no oculto acaba sendo manifesto aos telhados. Seja coisa positiva, seja negativa. A nossa vida de oração no oculto que vai revelar a nossa unção em público. A pessoa quer ter unção em público, mas não quer ter uma vida oculta de oração. Uma vida que ninguém vê. Não é? É muito perigoso isso. E aí, amado, Jesus diz, digo a você, olha bem, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. O que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado aos telhados. Não é? Então nós temos que tomar muito cuidado. Tudo que a gente faz no oculto é revelado no mundo espiritual para todos. Para os inimigos e para os amigos. Para os anjos e para os demônios. Não é? Muitas vezes os demônios só estão esperando uma brecha. Só uma legalidade. Né? Ah, estou aqui, ninguém está vendo. Não. Deus está vendo e revelando ao mundo espiritual para todos. Todos têm acesso. É igual uma foto que você coloca no Facebook, não é? Ah, mas eu botei privado. No mundo espiritual não tem negócio de botar privado, não. No mundo espiritual só tem uma tecla, público. Então, ao mesmo tempo que esse texto fala de conversas espirituais, de ensinos espirituais que deveriam ser revelados a todos, é uma exortação para a gente tomar cuidado com a nossa vida privada. Amado, santidade é algo privado.
né? Hoje em dia, com as mídias sociais, as pessoas têm feito orações públicas, santidade públicas, jejum público. Alguém falou assim, me acompanha aqui no meu jejum de 8 horas, eu vou estar aqui de joelho 8 horas, você me vê. Né? Uma palhaçada. A vida espiritual, ela é privada. A tua raiz, ela é oculta. Olha bem, a tua vida oculta é uma raiz que vai sustentar toda a sua vida pública. Ah, eu não tenho uma vida pública. Todos têm. Se você vai à padaria, a sua vida já é pública. Ela já aparece para o padeiro, aparece para as pessoas na rua. Então, se eu não tiver uma raiz oculta, escondida de oração, né, eu não consigo sustentar o caule, as folhas e os frutos que são visíveis a todos. Então, cuidado com o que é feito no oculto. Porque o que é feito no oculto, o que é falado no oculto, o que é comentado no oculto, Deus fará com que todos fiquem sabendo, principalmente o mundo espiritual. Santidade é uma construção que fazemos no oculto e que se manifesta do lado de fora. É interessante, irmãos, que depois Jesus dá essa exortação, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lembra essa palavra? Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O cuidado que eles deveriam ter com os fariseus. Mas um cuidado também para que esse fermento não fizesse parte da vida deles. Agora Jesus vai falar uma palavra de encorajamento. Olha que coisa. Digo a vocês, meus amigos, não temam. Hoje você está com algum medo? Alguma coisa colocando medo em você? Sim ou não? Você está com medo de alguém, medo de pessoas, medo de demônio, medo de situações? Hein, Juliano? Juliano Alves de Souza. Olha o que a palavra do Senhor diz. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Não é? Tá vendo que a fronteira do Brasil com o Paraguai, o prefeito do lado do Brasil pediu para todos os cidadãos saírem de casa com documentos, RG, o que for. Qual o objetivo? Identificar corpos. Ele falou assim, para facilitar o trabalho da polícia. Puxa, eu nunca tinha ouvido isso, mãe. Porque lá estão matando tanta gente, que é difícil identificar corpos. Então, se a pessoa sair de casa com RG, CPF, fica mais fácil o trabalho da perícia identificar os corpos. Né? O governador do lado paraguaio disse que eles estão vivendo na fronteira uma situação de guerra, como os piores países do mundo estão em guerra. Ele falou que é impossível. O mundo está assim. Não há segurança em nenhum lugar do mundo. Até nos lugares de aparente paz, aparece pessoas em escola atirando, né, Marisa? Então o mundo não é seguro. Então se você temer, você nem consegue sair de casa. Ainda mais os apóstolos que teriam que pregar a palavra. Né? Eles foram muito perseguidos. Muito perseguidos. Não por gentios. Até algumas vezes aconteceram pedrada por parte de gentios. Mas foram muito perseguidos pelos judeus. Mas muita coisa. Mortos apedrejados. Alguns perderam, a vida
a espada, decapitado, como Tiago, não é? O martírio foi terrível, gente. Período do primeiro século, depois no início do quarto século, no ano 312 a 305, com Diocleciano, foi uma coisa terrível. Não é? Mas o que Jesus diz diante disso? Olha bem, digo a vocês, meus amigos, não temos que matar o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Nada mais pode fazer. Matou o corpo, destruiu o corpo, enterrou o corpo, mas não pode fazer mais nada. Eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Temo aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo que é este que vocês devem temer. Quem é que depois de matar pode lançar no inferno? Só Deus. Então nós devemos temer a quem, Rodrigo? Deus. Amém? É o Rodrigo da Silva. Deus te abençoe, Rodrigo. Beijo na família. Não é? Então quem você tem que temer é a Deus. Não tema aquele que tem o poder de matar, né? Matar o corpo e nada mais pode fazer. Fulano de tal matou e enterrou. Matou e fez isso. São histórias absurdas, né, Maria? A gente fica assim apavorado. Mas só pode fazer isso. Nada mais pode fazer. Jesus diz, olha, temei não essas pessoas. Faça a obra de Deus sem medo. Vá evangelizar sem medo. Vá falar do amor de Cristo sem medo. Leve pessoas ao batismo sem medo. Faça discípulos sem medo. Mas sem nenhum medo. Jesus está falando, vocês têm que temer aquele que tem o poder de matar e também lançar no inferno. Digo que a este vocês devem temer. E agora, querido, Jesus diz que você é tão precioso, mas tão precioso, que ele diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Ou seja, Orlando, 2 pardais não valem nada. É isso que Jesus está dizendo. Mas para Deus vale. Tá vendo, Marisa? Para você, Marisa, vale alguma coisa um sapo? Não é? Um sapinho? Vale. Para as pessoas, a pessoa mata, corre, chuta. Olha que coisa triste. Não é? Para Deus, não. Para Deus é ser tesouro. Para Deus vale muito. Ele está dizendo assim, olha, não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Para Deus é precioso. Mesmo que para a cotação do mundo, você não vale nada. Mesmo que para a cotação do mundo. E esse aí não adianta. Né? Tem lojistas que vão vender para você de acordo com a sua roupa. Um grande shopping de milionários no Rio, uma empresa americana abriu lá, uma empresa meio popular. E na entrevista, algumas pessoas granfinas, como a mãe falava, de granfinos, falaram assim, horrível essa loja, porque vai trazer para cá pessoas sem condições sociais. Quase que ele usou aquela palavra, gentalhas. Não é? Amado, o mundo valoriza você pelo que você tem no bolso. Valoriza você pelo teu corpo, pelo sexo, pela sua beleza física, pelo batom que você está usando, pela nova tinta que você colocou no cabelo. O mundo valoriza você por isso. Pelo dinheiro que você tem ou pelo prazer que você causa. Agora, Deus valoriza você por quem você é. Jesus está dizendo, olha, os 5 pardais não valem nada. 2 moedinhas. Contudo, Deus não se esquece. Deus não se esquece de nenhum deles. Deus está dizendo isso para você. Deus não esquece de você. Alguém diz assim, poxa, quando eu era jovem, todo mundo me chamava para fazer isso, fazer aquilo outro.
agora eu estou aqui 12 abandonado. Amado, Deus não esquece de você. Vai chegar um dia, Marisa, que nós vamos entrar no grupo dos 5 pardais. Cadê o pastor Edson? Ele já era. Está no grupo dos 5 pardais. Né? Velhinho, sem até conseguir andar direito. Né? Imagina, 190 anos. Está no grupo dos 5 pardais. Mas a Bíblia diz assim, olha, Deus não se esquece de nenhum deles. Jane, Deus não esquece dos 5 pardais que valem apenas algumas moedinhas. E aí Jesus termina dizendo, entretanto, Deus não esquece de nenhum deles. Até o cabelo, os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Se Deus não esquece dos 5 pardais que valem 2 moedinhas, ele fala assim, não tema, você vale muito mais do que pardais, do que muitos pardais. Quem te dá valor é Deus. Quem chama você pelo teu nome é Deus. O teu compromisso é com Deus, com a palavra, com a Eucaristia, com a ceia, com o altar, com o culto. Por isso que você vai à igreja. Você é valioso para Deus. Para Deus você vale muito mais do que muitos pardais. Ainda que o mundo não diga absolutamente nada com relação a você. Ainda que se digite o teu nome assim no Google e não apareça nada, não importa. A tua importância não está nos likes que você recebe nas redes sociais quando posta uma foto. A sua importância está no Deus Todo-Poderoso que abençoa você todos os dias. Para Deus, você é mais do que valioso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho tão lindo e tão importante. Livra-nos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Livra-nos de uma vida secreta errada. Queremos ter uma vida oculta e privada de oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma conta da nossa vida. Abençoa o nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua santa e perfeita vontade. Pai, muito obrigado por essa palavra de encorajamento. Não temas, não temas, não temas. Pai, ficaremos com essa palavra e teremos um dia abençoado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para sempre seja louvado. Pastora Patrícia, glória a Deus. Irmãos, vamos estar intercedendo. Lembrando que hoje nós temos mais 2 compromissos maravilhosos. Às 15 horas, o encontro com a cruz, onde toda sexta-feira nós meditamos na morte de Jesus. É um retorno ao Calvário, a via dolorosa, né? E às 22 horas nós teremos o nosso maravilhoso Vigília da Unidade. Quem vai estar pregando, Cássio Campos, é o nosso querido Rômulo Hermes. Vai ser muito bom essa noite na presença do Senhor. Que seu dia seja muito agradável e abençoado. Coloque aí os pedidos de oração. Martinha, vamos orar pelo Felipe, né? Está com metástase, precisa de cura divina. Orar pelo irmão Davi. Davi,
fazendo os tratamentos. Vamos pedir que o Senhor venha abrir as portas, em nome de Jesus. Pedir que Deus também abençoe sua pressão arterial. Nossa irmã Silvia da Silva, nossa irmã Martinha, irmão Osmar, tive essa semana lá com ele, Moisés, Ivete, Luzia, Regina Helena, que faz aniversário amanhã, né, mãe? Ou é hoje? Acho que é Amanhã, 16, né? A nossa querida a Regina Helena, Maria, né? Madalena, um beijo a Madalena, um beijo ao Zic Naipe, a Elonede, não é? Deus abençoe o Alcides e a Leia, não é? Parabéns aos professores, aos mestres, professor de educação infantil, professores de ensino fundamental, professor do ensino médio, professor de faculdade, ensino superior, pós-graduação, professor de seminário teológico, professor de escola dominical. Olha aí, Marisa, não é? Tem que dar um presente para os professores domingo, hein? Professores de escola dominical, todos os professores e professoras, um beijo. O nome de professora Marisa. Olha, Marisa, não é? Então vamos orar ao Senhor, fazer essa intercessão em nome de Jesus, pela Jussara Tex, né, Jussara? Walter Galdino. Vamos orar pelos irmãos e irmãs, Sônia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado a Deus por esse momento de intercessão. Cada nome que está sendo escrito, Dona Graça, mãe da Adriana, Pai, outros nomes, Senhor, a Madalena, todos os enfermos, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. O Felipe, sobrinho da Martinha, com metástase. Deus, e todas as pessoas que sofrem, nós colocamos diante da mão misericordiosa do Senhor. Abençoe, Pai amado, a nossa vida com prosperidade, com cura divina. Abençoe a nossa vida, Pai, com paz. Abençoe o nosso coração. Deus, nós precisamos muito que o Senhor nos ajude. Senhor, abençoe cada família. Abençoe essa pessoa que hoje está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Que ela seja, Pai, fortalecida e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Abençoe, ó Deus, nossas igrejas, a obra da nossa igreja, os recursos financeiros. Abençoa, Pai, a evangelização, as células, o discipulado. Abençoe cada pastor e cada pastor, cada irmão e irmã, cada criança, Pai. Abençoe o mundo que sofre. Pai, oramos, ó Deus, pela guerra na fronteira entre Brasil e Paraguai. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para aquelas famílias que ali moram. Pai, abençoa cada pessoa que ora conosco hoje. Aquelas que estão assistindo no WhatsApp, no YouTube. Deus abençoe cada irmão e irmã. Nós oramos oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Olha, queridos irmãos e irmãs, vocês que são professores, vocês têm o dom de ser um andaime de obra. O andaime é levantado, levanta-se o prédio,
Depois que o prédio está pronto, o andaime é desmontado e vai para uma outra obra. Todos os médicos, todos os cientistas, todos os astronautas, todos os grandes filósofos, todos tiveram um professor e uma professora como andaime nas suas vidas, né? Eles foram embora, evoluíram, cresceram, mas não podemos esquecer daqueles que nos ajudaram na nossa construção enquanto pessoas. Obrigado para os professores, um beijo. Vamos ter um dia de vitória. Com Jesus é só vitória. Amém? Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém e amém. Um beijo!